Na semana passada, no Japão, um homem entrou em uma esfera de vidro e rolou direto pelo trânsito da hora do rush. Na Polônia, uma bicicleta sem asas levantou um piloto a 600 pés usando uma tecnologia que não deveria existir. E na Califórnia, um carro acabou de descer a Highway 101. Depois, voou. Estes não são mais protótipos. Eles estão sendo enviados diretamente para a sua porta. Cada um desses 9 veículos resolve uma parte do mesmo quebra-cabeça. Como tornar o voo pessoal tão fácil e acessível quanto dirigir um carro. Número 9. O Volanaut Airbike. No último dia de abril de 2025, Tomás Patan lançou discretamente um vídeo curto que causou alvoroço nas redes sociais. Nele, uma máquina elegante e preta fosca voa baixo sobre um vale arborizado na Polônia, paira sem esforço sobre uma almofada de impulso invisível e, em seguida, pousa suavemente em uma trilha de terra. Isto não é CGI, é a Volanaut Airbike, uma máquina voadora real que parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica. Patan, o cofundador da Jetson One, passou 2 anos desenvolvendo-a em total segredo. E agora, o mundo está finalmente tendo um vislumbre. O que a diferencia é a forma como voa. O Airbike não usa asas ou rotores giratórios. Em vez disso, é movido por pequenas turbinas a jato encaixadas em uma estrutura finíssima, feita de fibra de carbono, impressa em 3 dimensões. Essa estrutura é 7 vezes mais leve que uma motocicleta legalizada para a rua, mas ainda assim forte o suficiente para suportar as forças do voo. Os pilotos montam a moto como fariam com uma de motocross, inclinando-se para frente em uma visão de 360 graus completamente desobstruída. Como nada está girando ao lado deles, não há desordem visual, apenas velocidade pura e liberdade. Um computador de voo sofisticado lê até mesmo o menor deslocamento de peso, ou pressão no guidão, ajustando os bicos dos jatos para manter a moto estável, seja pairando ou avançando rapidamente. Patan diz que a Airbike pode atingir velocidades próximas a 124 milhas por hora e fazê-lo silenciosamente o suficiente para se mover por ruas estreitas da cidade sem levantar um tornado de vento de rotor. Com um único tanque de combustível, pode voar por quase 20 minutos. 20 minutos de tempo de voo colocam qualquer destino dentro de um raio de 10 milhas a apenas minutos de distância, o suficiente para transformar qualquer trajeto. Especialistas que viram o protótipo de perto estimam que ele pesa menos de 90 libras, o que significa que tem uma relação empuxo-peso melhor do que muitos drones de corrida. Embora Patan esteja mantendo os detalhes exatos da turbina em segredo, até que as patentes sejam garantidas, os sistemas a bordo, como o capacete de voo e os controles eletrônicos, emprestam muito do Jetson One, que é vendido por cerca de $128 mil. As imagens não mentem. Você pode ver a Airbike cortando as linhas de crista da floresta, passando logo acima das copas das árvores e atravessando espaços que nenhum helicóptero poderia sonhar em entrar. Quando o piloto ajusta o acelerador, as luzes traseiras vermelhas piscam, prova de que não é um truque de efeitos especiais. Mesmo em ventos fortes, o site de tecnologia polonês WhiteMed observou como a moto manteve sua posição como um campeão, sugerindo que tem um potencial sério para missões de busca e resgate em locais selvagens ou acidentados. Ainda não há preço oficial ou data de entrega, mas o interesse já está surgindo. Socorristas, defensores da mobilidade aérea urbana e investidores veem potencial em um veículo compacto sem rotores que poderia pousar em telhados, inspecionar oleodutos ou reduzir deslocamentos para 10 minutos no ar. Patin diz que mais voos de teste estão chegando em breve e o próximo terá um horizonte urbano ao fundo. Se uma bicicleta voadora sem rotores parece impossível, espere até ver o que a Toyota acabou de tornar legal nas ruas. Número 8. A esfera dirigível da Toyota. Também em abril de 2025, algo verdadeiramente estranho e brilhante surgiu em uma pista de testes em Aichi, Japão. Parecia uma bolha gigante e transparente do tamanho de uma banheira de hidromassagem deslizando pelo pavimento. Dentro daquela esfera de 2 metros de largura havia uma pequena cápsula de 2 lugares.
E com um empurrão no joystick, tudo girava para frente, como uma roda de hamster de alta tecnologia. Uma multidão de mais de 200 pessoas se reuniu instantaneamente e os engenheiros por trás do projeto, voluntários da Sociedade de Engenharia da Toyota, com 20 mil membros, sabiam que tinham acertado no tema. Este protótipo em escala real ganhou vida em apenas 4 meses, começando como um modelo que cabia na palma da mão. A clareza impressionante da esfera é graças a Shin-Ei, uma empresa japonesa que normalmente constrói paredes de acrílico espessas para aquários enormes, do tipo que abriga tubarões-tigre. Os engenheiros da Shin-Ei curvaram, aqueceram, poliram e fundiram cuidadosamente os painéis até que as emendas desaparecessem completamente. O globo final pesa cerca de 400 libras, leve o suficiente para 2 pessoas rolarem a mão. Dentro da esfera, uma estrutura mínima de alumínio sustenta a cápsula do passageiro. A cápsula fica na parte inferior da esfera, permitindo que a gravidade, e não os cintos de segurança, faça a maior parte do trabalho para manter os passageiros estáveis. E quando é hora de se mover, 4 rodas motrizes com pneus de borracha entram em ação. Estes estão ligados a um carrinho interno, cada um alimentado por um motor elétrico de cubo emprestado do catálogo de peças existente da Toyota. Nos primeiros testes, o spinner mal avançou, apenas cerca de 3 metros. Mas, após atualizações de firmware, agora pode atingir velocidades próximas a 10 milhas por hora. Ainda melhor, ele pode girar no lugar com um verdadeiro raio de giro zero, o que é um sonho para navegação apertada, de meio fio à porta, em cidades lotadas. O acrílico transparente oferece uma visão panorâmica, mas a Toyota já está trabalhando em atualizações de próxima geração. Versões futuras usarão vidro inteligente que pode escurecer sob a luz do sol e exibir coisas como velocidade, nível da bateria e direções passo a passo diretamente na cúpula. Apesar do entusiasmo, a Toyota diz que o spinner ainda não está destinado às concessionárias. Por enquanto, a Toyota não venderá o spinner nas concessionárias. Em vez disso, ele está sendo implantado exclusivamente em Woven City, sua cidade inteligente e experimental perto do Monte Fuji, onde as leis de trânsito tradicionais não se aplicam. Isso é porque não tem suspensão, proteção contra colisões ou aderência na chuva. Mas em lugares como Woven City, uma zona de teste futurista cheia de botes de baixa velocidade e cápsulas compartilhadas, pode realmente encontrar um lar. Os engenheiros estão agora trabalhando em software de equilíbrio em colinas e explorando como uma bateria de fosfato de ferro-lítio poderia aumentar o tempo de condução para mais de 30 minutos. Mas enquanto a Toyota aperfeiçoava esferas, uma empresa chinesa silenciosamente resolveu um problema maior, como voar sem escolher entre terra e ar. Número 7. Richter Skywriter X1. No início de janeiro de 2025, o burburinho no piso da SES em Las Vegas parou quando uma elegante scooter preta fosca da empresa chinesa Richter avançou silenciosamente, desdobrou 4 braços de fibra de carbono e levantou-se diretamente do chão. Não era um protótipo escondido atrás de vidro, era a coisa real. Chamado de Skywriter X1, a máquina combina uma motoneta elétrica legalizada para uso em ruas com um sistema completo de decolagem vertical. Cada um dos 4 braços possui 2 hélices empilhadas, totalizando 8. E uma vez no ar, suas rodas se retraem para dentro do corpo. Quando pousa, os braços se dobram novamente, reduzindo o X1 à largura de uma motocicleta comum, perfeito para se deslocar pelo tráfego da cidade ou recarregar em um carregador à beira da estrada. Registros de voo oficiais divulgados após a demonstração pública mostram que ele subiu a cerca de 656 pés e voou de forma estável a cerca de 62 milhas por hora. O tempo de voo depende do pacote de baterias. O modelo de entrada SNEL oferece pouco mais de 25 minutos no ar, enquanto o pacote SX atualizado aproxima isso de 40 minutos. Isso se traduz em quase 40 milhas de alcance aéreo. Esse tempo de voo de 40 minutos significa São Francisco a San José em menos de 15 minutos, enquanto todos os outros ficam em 2 horas de trânsito. No solo, o sistema de propulsão híbrido elétrico estende a viagem ainda mais até cerca de 112 milhas com uma única carga.
E mesmo com um piloto a bordo, o corpo do Skyrider pesa apenas 176 libras. Para ter uma ideia, isso é mais leve do que a maioria das motocicletas, mas pode subir até 655 pés, mais alto do que a maioria dos arranha-céus da cidade. Construído a partir de uma mistura de fibra de carbono e alumínio, é leve, mas forte, capaz de levantar uma carga útil de até 264 libras, graças aos seus motores de cubo de alto torque. Para manter todo esse poder sob controle, Richter equipou o X1 com um computador de voo triplo redundante que lida com desvio de condições climáticas, planejamento de rotas e decolagens e pousos automáticos. Se todos os motores falhassem no ar, um paraquedas balístico de corpo inteiro é lançado da parte traseira para trazer o veículo em segurança. Pilotá-lo é familiar, como andar de moto de trilha. Gire o acelerador para subir, incline o guidão para girar, ou simplesmente ative o piloto automático e deixe o display de cabeça guiá-lo pela rota. Durante os voos de teste sobre o Lago Mead, o X1 passou do solo para o voo estacionário em menos de 10 segundos, desviou de boias sem um único comando humano e, em seguida, pousou suavemente na beira da água usando seus esquis anfíbios. Richter está oferecendo duas versões, ambas com preços entre 50 mil e 60 mil dólares. Um salto enorme em acessibilidade comparado aos protótipos de hoverbike de $1 milhão do ano passado. As pré-vendas esgotaram em apenas 48 horas. E com os reguladores chineses criando corredores aéreos de baixa altitude acima de Xangai para 2026, o trajeto diário pode, em breve, incluir um desvio pelas nuvens, sem necessidade de troca de assento. O Skyrider provou que o voo híbrido era possível, mas uma empresa tem tentado aperfeiçoar jetpacks pessoais desde 2008, e a história deles teve uma reviravolta inesperada. Número 6. Martin Jetpack. Em 2008, a multidão em Oshkosh parou, enquanto uma estrutura estranha e volumosa de fibra de carbono e alumínio passava. Parecia algo saído diretamente de um filme de Buck Rogers. E, de certa forma, era. Essa máquina ficou conhecida como Martin Jetpack, uma aeronave de decolagem vertical para uma pessoa, construída em Christchurch, Nova Zelândia. Não era um foguete lançando fogo preso às suas costas. Em vez disso, funcionava com um motor, a gasolina de 2 litros, V4, 2 tempos, produzindo cerca de 200 cavalos de potência. Esse motor acionava um par de ventiladores dutos que forçavam o ar frio para baixo, levantando tanto o piloto quanto o equipamento diretamente para o céu. Ao longo dos anos, mais de 30 protótipos diferentes foram construídos. Quando o modelo final estava pronto, as especificações começaram a parecer surpreendentemente práticas. Seu peso vazio era de cerca de 441 libras, enquanto seu peso máximo de decolagem chegava a aproximadamente 550 libras, 35 libras, deixando espaço para um piloto e equipamento de até 265 libras. Poderia atingir velocidades de cerca de 46 milhas por hora, subir acima de 8.200 pés e voar por até 31 milhas. Um tanque de gasolina premium comprava aproximadamente 30 minutos no ar. E se algo falhasse no meio do voo, um paraquedas balístico seria acionado em menos de meio segundo. Os controles fly-by-wire e o sistema de empuxo vetorial mantinham a aeronave estável o suficiente para pairar ao lado de uma janela de arranha-céu ou ficar suspensa sobre um penhasco. Essa estabilidade chamou a atenção das equipes de resposta a emergências. Em 2015, a Defesa Civil de Dubai fez um pedido de 20 unidades, esperando que os jetpacks levassem os bombeiros aos andares superiores do Burj Khalifa mais rápido do que qualquer escada poderia. Grupos de primeiros socorros e agências militares ao redor do mundo mostraram interesse semelhante, vendo nisso uma chance de operar em locais que helicópteros simplesmente não poderiam alcançar. Mas a engenharia não era o problema. O financiamento era. Entre 2014 e 2017, a empresa chinesa Quanti Science investiu dezenas de milhões de dólares na Martin Aircraft. Ainda assim, os crescentes custos de desenvolvimento superaram os novos investimentos. Em julho de 2023, a empresa ficou sem recursos. Os liquidatários encerraram a empresa, colocando 7 protótipos de jetpacks, equipamentos de teste e enormes pilhas de dados de design em leilão. Um protótipo sozinho
foi vendido por $158 mil. Não muito tempo depois, um comprador internacional não identificado comprou todo o resto, hardware, designs e direitos, com planos de continuar o desenvolvimento fora da Nova Zelândia. O momento desta aquisição, julho de 2023, coincide exatamente com quando a FAA começou a finalizar suas regulamentações de elevação motorizada. Quem comprou os designs da Martin sabia que o cenário regulatório estava prestes a mudar. Essa aquisição silenciosa manteve o sonho vivo. Analistas que acompanham o mercado de decolagem vertical, que já vale cerca de $450 milhões, e espera-se que cresça 5 vezes nos próximos 10 anos, dizem que o design de Martin ainda detém o recorde de maior relação carga útil-peso de qualquer mochila a jato com dutos já voada. Engenheiros ligados ao novo comprador já estão estudando maneiras de trocar o barulhento motor a gás por um sistema híbrido de turbina elétrica, visando maior alcance e menor ruído. Se os voos de teste ocorrerem conforme planejado no final de 2026, sob as regulamentações de drones da parte 107, o Martin Jetpack pode finalmente ter sua segunda chance, não como um brinquedo de bilionário, mas como uma máquina salva-vidas que pode alcançar 30 andares em menos de 30 segundos. E enquanto o Martin Jetpack luta por financiamento, outra empresa adotou uma abordagem radicalmente diferente. E se voar fosse tão simples quanto andar de teleférico? Número 5. Hexa. Em uma tarde de primavera ventosa, na Expo Mundial de Osaka 2025, uma aeronave de aparência estranha, com pernas semelhantes à de aranha, decolou silenciosamente do novo vertiporto de mobilidade inteligente. Ela flutuou suavemente sobre uma piscina que refletia como um espelho e pousou quase sem fazer barulho. A aeronave chamada Hexa é um multicóptero elétrico de um assento construído pela Lift Aircraft, com sede em Austin, e, apesar do que alguns relatórios iniciais afirmaram, ela não tem 8 hélices, tem 18. Cada uma é alimentada por seu próprio motor, extraindo energia de baterias de íons de lítio de troca rápida. Essa configuração dá ao Hexa cerca de 15 minutos de tempo de voo, mais uma reserva, voando a velocidades de até 63 milhas por hora e atingindo alturas próximas a 1.200 pés. Toda a estrutura é feita de fibra de carbono, equipada com flutuadores e inclui um paraquedas balístico. Tudo isso fica abaixo do limite de peso de 254 libras, estabelecido pela regra parte 103 da Administração Federal de Aviação. Isso significa que qualquer pessoa nos Estados Unidos pode pilotá-lo legalmente após completar um curto treinamento em realidade virtual. Não é necessário licença de piloto. O Japão, na verdade, começou na frente. Em março de 2023, a Lyft e a gigante comercial japonesa Marubeni realizaram os primeiros voos experimentais de eVTOL do país perto da Baía de Osaka. Eles mostraram que o nível de ruído do Hexa ficou abaixo de 65 decibéis a 50 jardas de distância, aproximadamente o mesmo volume de uma conversa normal. Desde então, mais de 200 pessoas, com idades entre 16 e 72 anos, treinaram usando simuladores de realidade virtual projetados para corresponder aos controles de um único joystick do Hexa. A maioria dos pilotos de primeira viagem diz que parece mais estar jogando um videogame do que pilotando uma aeronave. E o sistema de voo triplo redundante lida silenciosamente com as partes difíceis, como estabilidade e gerenciamento de bateria, em segundo plano. A Lyft não vende essas aeronaves ao público. Em vez disso, opera-as como brinquedos de parque de diversões voadores. Em março de 2024, os voos foram lançados na Flórida a cerca de $250 por sessão. Agora, os visitantes da Expo de Osaka podem reservar passeios de 10 minutos pelo horizonte diretamente do vertiporto. Para torná-lo totalmente acessível, os organizadores também introduziram a mala com inteligência artificial, uma bagagem autônoma que guia os visitantes até a área de lançamento usando comandos de voz, garantindo que tanto viajantes cegos quanto com deficiência visual possam aproveitar a jornada. O fundador Matt Chasing diz que a empresa já está mapeando zonas de voo permanentes em lugares como Lake Tahoe, Austin e Okinawa. Pense nisso como um parque de tirolesa, mas no céu. Mesmo que até 6 motores falhem, o Hexa permanece no ar.
E em um cenário de pior caso, o paraquedas entra em ação e se abre em menos de 0,6 segundos. Com as novas regulamentações de elevação motorizada da FAA sendo implementadas este ano, milhares de aeronaves como esta poderão estar compartilhando os céus em corredores de baixa altitude até o final da década. Hexa fez voar parecer um jogo, mas para aqueles que querem dirigir até o aeroporto e pular o terminal completamente, agora há uma solução para esse problema antigo. Número 4. PLV Liberty. Observadores no Aeroporto Internacional de Breda ficaram em silêncio enquanto um estranho coupé de 3 rodas descia pela estrada de serviço, girava sua cauda para fora, desdobrava um rotor maciço de 35 pés e decolava do chão em uma espiral lenta e constante. O voo ocorreu no dia 3 de junho de 2025 e não foi apenas um teste, marcou um marco importante. A aeronave era o PLV Liberty, um giroplano voador e dirigível de design holandês, que agora é totalmente legal para as ruas em toda a Europa e oficialmente aprovado para operar a partir da nova instalação de montagem final e entrega do aeroporto. À primeira vista, o Liberty poderia passar por um triciclo esportivo futurista, completo com portas asa de gaivota e uma carroceria esculpida em fibra de carbono. Mas, sob esse exterior elegante, estão 2 motores Rotax 912IS. Um alimenta a roda traseira na estrada com 100 cavalos de potência. O outro aciona a hélice propulsora em voo. Seu peso vazio é de cerca de 1.465 libras, enquanto seu peso máximo de decolagem atinge 2.006 libras. Isso deixa espaço para aproximadamente 595 libras de carga útil, o suficiente para 2 adultos e alguma bagagem. Na estrada, atinge cerca de 160 km por hora e pode estender um tanque de combustível comum, sem chumbo, por quase 1.320 km. No ar, ele cruza a aproximadamente 110 milhas por hora, atinge altitudes de até 11.500 pés e cobre cerca de 310 milhas, ou até 4 horas antes de precisar reabastecer. Converter de carro para aeronave leva apenas cerca de 5 minutos. Um mastro hidráulico levanta o rotor. As lâminas com mola se posicionam e a cauda se estende mais 3 pés para estabilidade de voo. Como o rotor gira livremente em autorrotação, o Liberty ainda pode planar e pousar com segurança se ambos os motores desligarem. O sistema de manuseio no solo é baseado na mesma tecnologia de controle de inclinação usada anteriormente na motocicleta Carver 1, permitindo que a cabine incline nas curvas, seja ao fazer curvas fechadas ou ao inclinar no ar. O design do PLV superou grandes obstáculos regulatórios. No final de 2024, a Agência Europeia para a Segurança da Aviação finalizou a base de certificação e, em abril de 2025, emitiu uma objeção formal técnica, um sinal verde para os testes de voo finais e aprovação de tipo ainda este ano. A aprovação para uso em estradas veio ainda mais cedo, o que significa que os compradores holandeses podem legalmente dirigir suas aeronaves diretamente do showroom para os céus. A aprovação nos Estados Unidos também está em andamento, mas os proprietários nos Estados Unidos precisarão de uma licença de giroplano esportivo para voar. O Liberty já despertou grande interesse. A edição limitada, Pioneer, apenas 90 unidades, é vendida por cerca de $527 mil, enquanto a edição Sport começa perto de $316 mil. As reservas foram abertas em maio e, em 6 semanas, mais de 300 pedidos foram feitos, representando mais de $150 milhões em vendas potenciais. Com a produção de rotores agora totalmente industrializada e uma linha de montagem piloto já em andamento, a PLV diz que as primeiras entregas estarão voando para fora de Breda antes do final de 2026. Embora o Liberty faça algo extraordinário ao transformar um carro em uma aeronave, este próximo veículo faz algo ainda mais estranho. Ele voa de lado. Número 3. Aleph Model A. No dia 6 de junho, uma multidão se reuniu em San Mateo, ao redor de uma antiga base de mísseis, para testemunhar algo que parecia saído diretamente da ficção científica. A Aleph Aeronautics apresentou seu mais recente protótipo do modelo A e, pela primeira vez em público, o carro não apenas dirigiu, mas realmente voou.
O elegante coupé, coberto por uma malha, deslizou pela estrada de acesso como qualquer veículo elétrico silencioso. Em seguida, girou 90 graus, ativou 8 hélices ocultas e levantou o voo. Assim, a promessa da Aleph, dirigir primeiro, voar depois, não era mais apenas uma demonstração de laboratório. Este voo ocorreu quase 2 anos depois que a Administração Federal de Aviação concedeu à Aleph o primeiro certificado especial de aeronavegabilidade para uma aeronave elétrica de decolagem vertical legalizada para as ruas, permitindo-lhes voar em rotas de teste sobre terras agrícolas da Califórnia. À primeira vista, o modelo A parece uma escultura móvel, quase como uma grade Art Deco sobre rodas. Mas escondidos dentro dessa malha aberta estão 8 motores elétricos girando hélices de fibra de carbono. Este design distribui a propulsão, o que ajuda a reduzir o ruído e mantém o veículo leve o suficiente para atender à regra de ultraleves parte 103 durante os testes. Quando a produção começar, o carro pesará cerca de 850 libras vazio, acomodará confortavelmente 2 adultos e ainda deixará espaço para bagagem, graças a uma estrutura leve de compósito e uma bandeja de bateria estrutural projetada para suportar carga. Na estrada, ele dirige como um carro elétrico de bairro, atingindo cerca de 25 milhas por hora para permanecer dentro dos limites legais. Mas, quando você toca no botão de voo no display do volante, tudo muda. O sistema verifica o espaço aéreo ao redor, levanta as rodas dianteiras e ajusta as hélices para elevação vertical. Assim que o carro ultrapassa os edifícios próximos, o corpo gira de lado, transformando todo o veículo em uma asa voadora compacta. No ar, ele cruza a cerca de 110 milhas por hora e pode viajar até 110 milhas. Fique no transporte terrestre e você terá cerca de 200 milhas de alcance por carga. O interesse no modelo A aumentou rapidamente. A Aleph começou a aceitar reservas no final de 2023, pedindo $150 para entrar na lista de espera padrão ou $1.500 para um lugar prioritário. Até maio de 2025, mais de 3.400 encomendas antecipadas haviam sido feitas, representando mais de $1 bilhão em vendas potenciais. As primeiras entregas são esperadas no último trimestre do ano, pendente a certificação completa da FAA. A Aleph já alugou uma instalação de 74 mil metros quadrados em San José e está procurando um local no Texas para uma segunda fábrica com o objetivo de aumentar a produção para mais de 10 mil unidades por ano. E enquanto o CEO Jim Duchovny insinuou um sedã modelo Z de 4 lugares com mais de 300 milhas aéreas e um preço de médio alcance para veículos elétricos, por agora, o modelo A oferece uma promessa mais simples, mais revolucionária: evitar o trânsito, pousar no estacionamento da loja e dirigir o último quarteirão até casa sem nunca trocar de veículo. A Aleph conquistou o voo lateral, mas no Japão, outra empresa acabou de alcançar algo ainda mais ambicioso: a primeira demonstração pública mundial de um táxi voador certificado. Número 2. SkyDrive SD-05. No início de 2025, no recém-inaugurado Osakako Vertiport, o SD-05 branco, como a neve da SkyDrive, levantou-se suavemente da plataforma. Subiu a cerca de 5 metros e pairou firmemente acima de uma multidão de jornalistas atônitos por cerca de 4 minutos antes de pousar suavemente novamente. Este teste, pilotado remotamente, realizado no dia 9 de abril de 2025, apenas 4 dias antes da abertura oficial da Exposição Mundial, marcou a primeira vez que o elegante carro voador de 3 lugares do Japão foi revelado em escala total em um ambiente público. O SD-05, pronto para produção, tem mais de 37 pés de comprimento e largura e mede pouco menos de 10 pés de altura. Sua cabine em estilo concha acomoda confortavelmente um piloto e 2 passageiros. A aeronave utiliza 12 rotores elétricos silenciosos dispostos em 6 pares coaxiais, que não apenas fornecem sustentação vertical, mas também oferecem redundância, de modo que, mesmo se um motor falhar, os outros podem manter a aeronave voando e pousá-la com segurança. A SkyDrive atualmente lista uma velocidade de cruzeiro de cerca de 62 milhas por hora. Com um alcance básico de 9 milhas e um tempo de voo entre 5 e 10 minutos.
Mas, de acordo com os engenheiros da empresa, melhores sistemas de bateria já estão em desenvolvimento e podem estender seu alcance para algo entre 19 e 25 milhas dentro dos próximos 2 anos. Dentro do pavilhão da Estação de Mobilidade Aérea Avançada, os visitantes podem entrar em uma maquete em tamanho real do SD-05, completa com janelas panorâmicas e assentos leves de compósito fabricados pela NHK Spring. Uma demonstração de realidade mista oferece a eles a experiência de voar sobre o centro de Osaka ou de se mover pelo burburinho elétrico de Shinjuku. Um recurso inteligente que chamou a atenção é o pacote de bateria modular, que pode ser trocado em segundos, assim como em um pit stop de automobilismo, permitindo que a aeronave volte ao ar sem longos atrasos de recarga. A equipe da Expo também apresentou as novas rotas Diamante de Osaka, uma série de corredores de voo urbano curtos que em breve conectarão Umeda, Tennoji, Morinomiya e a frente da Bahia. O serviço de passageiros deve começar ainda este ano, aguardando a certificação de tipo do Escritório de Aviação Civil do Japão. Dezenas de plataformas em telhados e à beira-mar estão sendo preparadas para receber esses voos, enquanto vertiportos maiores ainda estão em construção. Se o Japão seguir esse cronograma, ainda ficará atrás da China, onde o EH-216CS autônomo de 2 lugares da EHang recebeu o primeiro certificado oficial de operação de táxi aéreo do mundo no início deste ano. A EHang já está preparando voos turísticos em cidades como Guangzhou e Xangai, apoiada por centros inteiros projetados para deslocamentos de baixa altitude. Mas a SkyDrive não é estranha a inovações. Seu modelo de um assento SD-03 completou um voo tripulado em 2020, muito antes de a maioria dos concorrentes sequer sair do papel. Agora, em parceria com a Suzuki para fabricação em grande escala, a empresa construiu uma aeronave mais pesada e rápida, e o público está pronto para decolar com ela. Mas, até agora, todos os veículos exigiam licenças especiais, alcance limitado ou preços astronômicos. Esta aeronave acabou de resolver os 3 problemas. Número 1. Pivotal Helix. Logo após o nascer do Sol em 4 de maio, uma multidão se reuniu do lado de fora do hangar da Pivotal em Palo Alto e assistiu algo realmente diferente decolar. Uma elegante aeronave preta subiu verticalmente, inclinou o nariz para frente e deslizou pela pista a cerca de 60 milhas por hora. Tão suave e silenciosa que parecia mais assistir a um drone decolar do que uma aeronave tradicional. A aeronave chamada Helix não ruge nem treme. Em vez disso, 8 hélices elétricas zumbem silenciosamente enquanto se move. E para muitos espectadores, este voo foi o sinal mais claro até agora de que o voo pessoal poderia realmente ser simples, seguro e real. Helix foi construído para permanecer dentro das regras de ultraleves da parte 103 da Administração Federal de Aviação, o que significa que é leve, rápido e não requer licença de piloto. O corpo de fibra de carbono, os flutuadores e o paraquedas de emergência mantêm seu peso vazio em cerca de 254 libras, um pouco abaixo do limite legal, mas ainda é capaz de transportar um piloto pesando até 220 libras. A aeronave pode voar a cerca de 63 milhas por hora e, com sua bateria de 8 kWh, voa por mais de 20 milhas com uma única carga. Quando atinge 35 milhas por hora, suas asas fixas ajudam a carregar o peso, melhorando o alcance e a eficiência. Controlar o Helix é surpreendentemente intuitivo. É fly-by-wire, então empurrar o joystick para frente inclina toda a estrutura para frente. Uma rede de computadores triplamente redundantes monitora constantemente a temperatura do motor, a saúde da bateria e o ângulo de voo. Se algo der errado, o sistema assume o controle e inicia um pouso automático suave. E se tudo falhar, um paraquedas para toda a aeronave é acionado em menos de meio segundo. Com telemetria em tempo real e câmeras de pouso, a maioria dos usuários de primeira viagem diz que parece mais pilotar um simulador de alta qualidade do que voar em uma aeronave real. A Pivotal abriu pedidos online em 8 de janeiro de 2024, com um preço base de $190 mil e um depósito obrigatório de 25%. As primeiras remessas estavam originalmente planejadas para o dia 10 de junho,
Mas, após os primeiros usuários solicitarem melhorias, como mais espaço para as pernas e um escudo anti-reflexo mais forte, a empresa adiou as entregas para o início de 2025 e incluiu as atualizações sem custo adicional. Todo comprador do Helix passa por um programa de 3 dias na sede da Pivotal, na Califórnia, combinando treinamento em realidade virtual com 7 voos supervisionados. Uma vez que você passa no voo de verificação final, está autorizado a voar e recebe um capacete personalizado junto com as chaves. Um escritor de aviação chamou-o de a licença de piloto mais fácil que você nunca precisou. E isso não é apenas para buscadores de emoção. Os bombeiros do condado de San Bernardino já testaram o Helix em cenários de resgate, descobrindo que ele pode atravessar 32 quilômetros de rodovia congestionada em menos de 20 minutos e pousar em um espaço não mais largo que uma caminhonete. Esses 9 veículos provam que o futuro não está chegando. Ele já está aqui, com etiquetas de preço e datas de entrega. A questão não é se você voará para o trabalho algum dia. É se você estará pronto quando seu vizinho já estiver. Em qual desses você confiaria para o seu trajeto? Deixe-nos saber abaixo. E lembre-se, cada um desses era impossível, até que alguém ignorou as regras.